Irmãos, sem delonga, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 4. E hoje, certamente, nós concluiremos o capítulo 4. Ele não é extenso e dá tempo para nós tirarmos lições, princípios, além de estudar todo o contexto, tudo que a Bíblia nos fala desse tempo e da ação de Deus. Eu quero que você abra, então, Isaías, capítulo 4, mesmo que o capítulo 4, versículo 1 tenha sido a conclusão do estudo do capítulo 3 na semana passada, ainda assim nós leremos para que a gente contextualize. Isaías capítulo 4. Começamos essa série, estudamos o livro de Apocalipse todo com os irmãos. Teve aqueles irmãos que nos acompanharam até o final. E eu tenho certeza que você agregou conhecimento na sua vida e agora nós estamos andando juntos no livro de Isaías. Na medida do possível, nós estaremos aí concluindo, trabalhando capítulo por capítulo, versículo por versículo, sem pressa alguma. Quem sabe a gente estuda até a hora de Jesus voltar. Vamos lá, querido. Diz assim a palavra do Senhor: 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas, do nosso próprio pão, nos sustentaremos, do que é nosso, nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamada pelo teu nome, tira o nosso opróbrio. Verso 2 diz o seguinte: naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que o restante de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com espírito de justiça e com o espírito purificador. Cairá o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias, uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Pai, fala conosco mais uma vez, por meio da Tua palavra, orientada, ensinada pelo Teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, para que possamos, Senhor, nos deleitarmos diante da Tua voz, Senhor, e nos submetermos àquilo que o Senhor nos fala, àquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que a Tua palavra entre em cada coração, em cada casa, em cada mente, em cada família, em cada pessoa que estão nos ouvindo e que futuramente poderá ouvir esse texto, essa mensagem. Que o Senhor continue conosco, dando-nos a Tua unção, a Tua graça e a capacidade de poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém. Meus queridos, nós terminamos o capítulo 3 e entramos ainda no primeiro versículo do capítulo 4, como eu disse, como a conclusão do capítulo 3. E aí nós vimos Deus chamando, através da vida do profeta, chamando Israel a uma conversa, como uma espécie de tribunal, sendo que Deus estava como juiz e ali o profeta expondo toda a realidade de Israel, que estavam, sobretudo, especificamente, Judá e Jerusalém, que eles estavam estabelecendo para si e em busca de uma glória própria, a partir das grandezas dos homens, de alianças, de recursos materiais, de recursos financeiros, econômicos e tantas outras coisas que eles estavam buscando uma glória, buscando um alvo, e que esse alvo não era mais o seu Senhor. Israel havia abandonado ao Senhor, mesmo congregando, mesmo participando de cultos, oferecendo sacrifícios, oferecendo liturgicamente,
correto, politicamente correto ou religiosamente correto, todos os requisitos que eram necessários para prestar um bom culto. No entanto, não havia o que era mais essencial na vida desse povo de Israel, que era a sua alma entregue ao Senhor, que faltava-lhes amor, faltava-lhes devoção ao Deus verdadeiro. Então a essência do culto não é o ritual, não são as liturgias, mas sobretudo aquela expressão genuína que parte de dentro de cada ser humano, que reconhece o seu Deus como o Senhor da sua vida, como provedor da sua casa, como benfeitor de todos os seus caminhos, de todos os seus benefícios, o Deus que planeja e o Deus a quem devemos nos submeter. E o que é mais essencial no culto é esse sentimento de amor, de comunhão, como Deus acusa ali a igreja em Éfeso, que era ortodoxa, ou igreja ortodoxa, uma igreja que praticava muitas coisas, obras, no entanto, faltava-lhes o essencial, o primeiro amor. Então Deus manda que aquele povo retornasse. Eles estavam praticando o culto a Deus no automático. Era um culto mecanizado. Era um culto que, na verdade, era apenas as pessoas tinham acostumado a fazer. Mas perderam a essência, perderam aquela relação, aquela intimidade, aquela comunhão com o Senhor. E não era diferente aqui. Assim como Deus repreendeu ali no livro de Apocalipse a igreja de Éfeso, a igreja que estava reunida em Éfeso, Deus repreende essa congregação, Deus repreende esse povo. E então, como eles estavam, além de buscar glória para si próprio e compondo a sua confiança nos recursos que tinham, eles ainda assim estavam fazendo isso, suprimindo o necessitado. Eles estavam usurpando o direito do pobre, o direito da viúva, o direito dos órfãos, coisa que Deus abomina. E, em contrapartida, quando eles se reuniam no culto, falavam palavras bonitas para Deus, mas que não passavam do teto daquela congregação, daquela comunidade. Então Deus chama o profeta para repreendê-los, chamá-los a um quebrantamento e voltarem a ter aquela essência. Porém, o pecado, a cobiça, o desejo de possuir as coisas os impedia. Deus já não era mais a prioridade na vida dessas pessoas. Então Deus pega, por último, aí do versículo 16 do capítulo 3, e vai falar sobre o julgamento da filha de Sião, e que nós podemos interpretar, e alguns comentaristas, alguns estudiosos, interpretam literalmente como Israel, fazendo alusão às filhas de Sião, ao próprio povo de Israel, que havia abandonado o Senhor. E outros fazem esta alusão às próprias mulheres ali de Israel, sobretudo da nobreza, as virgens, né, que estavam desfilando a custo das necessidades dos pobres, das pessoas que eram lesadas nos comércios, das pessoas que eram lesadas nas causas diante dos juízes, e então elas estavam ali desfilando e exibindo a sua glória, né, através dos ornamentos, que era extremamente apreciável por fora, que chamava a atenção da sociedade, que era orgulho para os nobres, era orgulho para os príncipes, era orgulho para aquela classe superior que estavam ali ou que se consideravam superior. Porém, para Deus não passavam de um sepulcro caiado, porque havia beleza por fora, mas não existia nenhuma essência por dentro. E então Deus estabelece que se não houvesse mudança, que se não houvesse uma transformação, Ele traria o juízo. Mas em nenhum momento Deus ainda estava disposto a aniquilar esse povo, a rejeitar o seu povo. Era uma forma de disciplina. E como eu disse na semana passada, muitas vezes Deus usava, através das nações poderosas daquele momento, como um braço para disciplinar o seu povo. Assim Deus fez por meio do Egito, Deus fez por meio dos assírios, por meio da Síria e também por meio da Babilônia. E aqui ele estava prenunciando
que se não houvesse esse quebrantamento, que se não houvesse uma volta sincera a Deus, e que se as pessoas não buscassem e não voltassem a olhar Deus e colocá-lo em primeiro lugar, viria sobre eles a destruição. No entanto, essa destruição não seria para aniquilá-los, mas para poder fazer com que eles voltassem para Deus, caíssem em si, fossem purificados e chegassem àquele padrão estabelecido que Deus sempre quis que o seu povo pudesse fazer. Durante muito tempo, Deus deu uma vocação a Israel, Deus deu uma vocação aos judeus. No entanto, eles não cumpriram, eles falharam e eles sistematicamente cometeram erros, deixaram o Senhor por várias vezes, mesmo depois de experimentarem prodígios, mesmo depois de experimentarem livramentos, provisão de Deus e grandes milagres, ainda assim esse povo virou as costas para Deus por várias vezes. E eles então negligenciaram paulatinamente a missão que Deus havia dado. Então Deus começa a preparar um cenário de purificação. E através de quê? Quais eram os meios que Deus iria purificar o seu povo? Possivelmente fazendo alusão aqui ao exílio que estava por vir. E aí então, queridos, como o exílio veio, nós temos a conclusão de que não houve uma transformação nessa vida. E aí Deus começa a falar, e nos últimos versículos do capítulo 3, vai mostrar a queda de Israel, dos judeus, e que os homens morreriam à espada nas suas praças, e as mulheres ficariam, que outrora destilavam opulência, beleza, riqueza, ostentavam riqueza e tinham seus pescoços empinados. Essas mulheres vestiriam panos de humilhação e ficariam sentadas chorando pelos homens. E por meio de guerra, sempre que existe guerra, os homens, na sua maioria, morrem de uma forma numerosa. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, a França e a Alemanha foram derrotadas e mais de 1 milhão de homens morreram nessa batalha. Então era isso que Deus estava dizendo. Tanto é que no primeiro versículo do capítulo 4, agora aquilo que as mulheres tinham tanto orgulho, agora elas estavam num estado deplorável de humilhação, de cabeça raspada, trazendo a imagem de um povo que seria subjugado a uma nação poderosa que invadiria e levaria cativo, fazendo essa nação um povo vassalo, um povo que seria obediente. Então rasparia a cabeça das mulheres, ao invés, no lugar de véu, de arcos, de adornos e de vestes luxuosas, traria sobre si panos grossos, feitos talvez por pele de carneiro, com cordas na cintura, cabisbaixa e humilhada, ao ponto de 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamado pelo nome, tira-o do nosso opróbrio. Então, uma das formas, tanto do homem quanto da mulher, encontrarem a sua identidade era a partir do relacionamento. E, sobretudo, o homem, naquela cultura, dá o nome daquela mulher, àquela mulher, para que o seu opróbrio fosse tirado. Então, era uma situação difícil. E Deus, então, começa esse processo de purificação. E muitas vezes, o processo que Deus usa para purificar a sua igreja, para purificar o seu povo, muitas vezes é por meio de tribulação. É por meio, queridos, até mesmo de perseguição, de situações adversas, de situações completamente difíceis. Vale lembrar que no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja cresceu por meio do quê? Por meio de perseguição. Muitos cristãos foram mortos. E aí houve a diáspora, houve a dispersão do povo que obrigatoriamente por onde passavam, porque saíram das suas cidades devido à perseguição, eles proclamavam o evangelho por onde eles passavam, e o evangelho foi crescendo e foi disseminado em vários lugares, em várias províncias do Império Romano. E é nesse sentido que o texto está dizendo. O capítulo 3 vai mostrar então Deus chamando o seu povo para um concerto.
E se eles não fossem por meio da obediência, do quebrantamento, ele seria transformado, purificado por meio das guerras, por meio do exílio, por meio da espada, da humilhação, do sofrimento, da escassez e de tantas outras coisas. Por quê? Deus não desiste do seu povo. Se o povo não obedece a Deus, se o homem e a mulher que temem a Deus, diz temer ao Senhor, diz ser justificado por Deus, não muda por obediência, por quebrantamento, por amor a Deus, Deus trará sobre essas pessoas, sobre o seu povo, sobre a sua igreja, um tratamento. E esse tratamento muitas vezes é a partir de lutas, de provações, de fogo, de fornalha, de situações completamente adversas para purificar sua igreja, para transformar, para moldar o caráter do crente. Mas Deus não desiste. Então, quando Deus faz isso para o povo, é diferente do juízo de Deus para os ímpios, para os iníquos, para aqueles que não temem a Deus. Para os que não temem a Deus, vence então a justiça de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus derramada sobre esse povo. Porém, para aqueles que temem a Deus e servem, é um povo chamado pelo nome do Senhor, quando vem a calamidade, quando vem o fogo, quando vem as tempestades da vida, não é com um ato de juízo de Deus no sentido de aniquilar, de punir e de manifestar sua justiça, mas como disciplina. E aí, se não muda por obediência, vai mudar através do fogo, da tempestade e dos dias maus. Mas Deus faz isso para recuperar o seu povo. E ele não desiste. Observa que no capítulo 3, nós vamos ver a sentença sobre o povo, o juízo sentenciado sobre o povo, o que viria sobre eles se eles não se quebrantassem. Mas no capítulo posterior, a partir do verso 2, nós vamos ver Deus dizendo o motivo do porquê do exílio, da perseguição dos inimigos e de tudo que esse povo passaria, com um propósito eterno, com um propósito nobre de recuperar a identidade espiritual desse povo, a identidade desse povo, que era um povo chamado por Deus. Ao invés desse povo influenciar as nações, os povos de outras nações, com o Evangelho, com a proclamação, com os grandes feitos do Senhor, proclamando a grandeza de Deus através do testemunho que eles experimentaram na prática, os livramentos de Deus, a grandeza de Deus, o favor de Deus, quantas vitórias esse povo teve diante de Deus, dos seus inimigos, e Deus concedendo-lhes vitória. Então, eles perderam a oportunidade de influenciar a sua geração, de influenciar o seu povo. Ao invés disso, eles estavam sendo influenciados pelas nações de fora. E eles não estavam mais sendo agentes influenciadores do reino de Deus, mas estavam ou tinham se tornado pessoas influenciadas. E não mais glorificavam a Deus, mas senão a si mesmos, buscando a sua glória. E no versículo 2, quando o profeta vai falar acerca do reinado, do renovo do Senhor, já é uma palavra de esperança. Depois da repreensão, Deus vai dizer que, com essa expressão, com o capítulo 4, versículo 2, Deus mostra que Ele não deixa de amar o seu povo. O amor de Deus é um amor incomparável, mas o verdadeiro amor diz não. O verdadeiro amor corrige. O verdadeiro amor disciplina. E a Bíblia diz que o Pai corrige aquele a quem ama. Só não corrigimos quando não amamos. E esse é o grande problema. O nosso amor, muitas vezes, é debilitado e limitado. Privamos, muitas vezes, nossos filhos de correções, pensando que estamos fazendo mal. Mas a disciplina, muitas vezes, nos faz corrigir o caminho dos próprios filhos e os nossos próprios caminhos. E o meio pelo qual Deus usa quando não mudamos por obediência, por quebrantamento, por amor a Deus, nós mudamos pelas provações, pela escassez, pelas lutas, pelas perseguições, pelas tempestades da vida. São instrumentos que Deus usa para trabalhar na vida do seu povo, forjando um caráter semelhante ao seu. E Deus assim o fez com esse povo.
Mas antes disso, Deus fala que traria tempos novos. Porque Deus levantou o profeta em um discurso que era de disciplina, de subjugar o povo a uma nação, que traria guerra, pobreza, humilhação a essa nação. Deus levanta o profeta para trazer uma palavra de esperança. Para quê? Porque se eles assim passassem por essa fase, eles não esqueceriam que mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo na provação, mesmo numa nação longe da sua terra, mesmo como escravos, mesmo exilados, eles não poderiam esquecer de uma promessa de renovo, de uma promessa de restauração. Então, nesse sentido, Deus não apenas traria o juízo, mas depois dessa sentença profetizada pelo profeta Isaías, esse mesmo profeta, Deus usa para então dizer que traria tempos novos, para que eles não desfalecessem em meio ao exílio, em meio aos tempos ruins que eles iriam passar por consequências da sua rebelião, da sua rejeição a Deus, da sua apostasia. Estavam buscando agora a glória humana, a glória para si, e esqueceram de glorificar a Deus. E é Deus quem levanta o homem, é Deus quem ergue do pó o desvalido e faz com que o necessitado se assente no meio dos príncipes. É Deus quem exalta, é Deus quem levanta. Então não adianta o homem tentar, através de si mesmo, buscar uma glória. Quando buscamos essa glória, ela é uma glória vã. Por quê? Porque ela é falsa, porque ela é passageira. E quando Deus chama o seu povo, Ele chama o seu povo para que esse povo manifestasse a glória de Deus, evidenciasse a glória de Deus. E qual é a glória do povo de Deus? Qual é a honra do povo de Deus? Como esse povo é honrado e aonde está a glória? Queridos, que quando nós estamos glorificando a Deus, a glória de Deus repousa sobre nós. Então, se não existe um meio mais eficaz de sermos levantados pelo próprio Deus, a não ser por meio de proclamar a sua glória. E nesse sentido, nessa relação, a glória do Senhor resplandece sobre nós. E é uma glória que não é vã, é uma glória que permanece. Em tempos difíceis, em tempos de luta, você pode ter escassez, você pode lhe faltar qualquer auxílio, mas a glória de Deus repousada sobre você, a graça de Deus o acompanha aonde você estiver, fazendo transformar o deserto em mananciais, tempos ruins em tempos bons. E é isso que ele vai dizer. Então, quando ele fala de sentença, Deus aqui não estava aniquilando. E logo no capítulo 4, versículo 2, até o versículo 6, Deus começa a trazer promessas de esperança. Para que nos tempos ruins, nos tempos amargos, eles não esquecessem de que Deus não havia abandonado e que Deus continuaria amando. Só Deus pode manifestar esse amor. É um amor incondicional. O amor ágape. É um amor que, queridos, Deus não nos ama com um percentual. Deus nos ama na totalidade. Deus não nos dá pouco amor. Não derrama o pouco do seu amor sobre o nosso coração, mas Ele derrama todo o seu amor, de maneira, queridos, que não há nada que você faça de bom e que eu faça de bom, que aumente o amor de Deus, e que eu faça de ruim, que diminua esse amor que Deus tem por nós. Isso fica evidente. E muitas pessoas dizem que no livro do Antigo Testamento é um livro de lei que não existe graça. Olha a graça manifestada no verso 2. Naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Então nós vamos observar
Deus dizendo que não havia abandonado, apesar da correção de Deus, apesar da disciplina de Deus, que Deus não desistiria deles, mas que tudo isso que eles iriam passar seria um processo de restauração para que então eles pudessem experimentar o renovo do Senhor, a glória do Senhor, a prosperidade do Senhor, e Deus o transformaria, dando-lhe o seu selo de santidade, fazendo com que esse povo fosse chamado de novo de santo. Porém, a glória, a santificação e a purificação não vem por meio de esforços humanos, mas somente na manifestação desse renovo, e que para alguns historiadores era para um tempo remoto, talvez até alguns anos antes de Cristo, como algumas coisas aconteceram. Mas fica evidente no texto que é um texto também escatológico, que quando Deus trouxesse esse povo do exílio, eles experimentariam a grandeza de Deus, como os Salmos vai dizer o seguinte: quando o Senhor mudou a nossa sorte, ficávamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso. Esse cântico é um cântico pós-exílio nos Salmos, e que de fato eles experimentaram isso. Mas isso era apenas sombra do que aconteceria a partir da vinda de Cristo, como outros comentaristas bíblicos não deixam de fazer uma aplicação escatológica, apocalíptica aqui desse livro. Até porque o livro do profeta Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, o livro messiânico, que fala acerca do Senhor, do ungido de Deus. Então, naquele dia, apesar de eles serem levados cativos, sofrerem, passarem por espólios e por perdas e por tantas lutas, tempestades, humilhações e tantas outras coisas, apesar disso, haveria um período em que Deus quebraria o jugo sobre eles e, a partir do sofrimento, eles seriam transformados. As pessoas vão dizer, porque Deus permite que passemos por tantas coisas? Queridos, é a partir do sofrimento que crescemos, é no sofrimento que conhecemos Deus, é no sofrimento que conhecemos a nossa essência e que sabemos que não somos absolutamente nada. Então o sofrimento sim faz parte do nosso trajeto, faz parte do nosso crescimento. Uma criança, quando ela começa a andar, ela não simplesmente levanta e anda. Muito pelo contrário, antes de aprender a andar, ela toma muitos tombos, ela cai bastante. Mas todo esse processo de queda, de tropeço, de tombo que se tem, cada momento que se levanta, ela vai ganhando experiência e vai se aprimorando até o momento que começa a andar e não cai mais, a menos que tenha algum obstáculo na frente que a derrube. E também não só começa a andar, mas passa a correr. Assim também, a partir do sofrimento, das lutas, das tribulações, elas são essenciais. E quando não, volto a dizer, não que esse seja o único meio, mas o meio que nós deveremos fazer e que Deus espera de cada um de nós é que o caminho do arrependimento nos leve a isso. O caminho do quebrantamento, da humildade, da obediência. E que quanto mais cedo nos arrependermos e nos colocarmos na mão de Deus, menos sofremos. Mas quando nosso coração altivo, nosso coração engrandecido, muitas vezes ele será quebrado, sim, e Deus faz isso. Mas ele não faz porque desistiu ou deixou de amar. E muitas pessoas talvez estejam atravessando um tempo de exílio, um tempo de crise, um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, em qualquer esfera da sua vida, e talvez tenha pensado ou acreditado numa mentira, de que Deus deixou de amar, e que Deus pune agora por seu bel prazer, simplesmente porque Ele é Deus e Ele tem essa vontade de fazer e Ele faz aquilo que lhe apraz. Não, toda a disciplina de Deus tem um propósito, e a Bíblia nos diz que o propósito da disciplina de Deus, antes de qualquer coisa, é para corrigir, é para formar o caráter de Deus e nos tornar semelhante a Cristo. O próprio Cristo, em Hebreus, a Bíblia vai dizer que Jesus se aperfeiçoou pelo sofrimento. Agora, se Cristo, Deus permitiu que sofresse, como todos nós conhecemos a história de Cristo, que sofreu na cruz do Calvário, queridos, nós que somos pecadores e meros mortais,
também sofreremos. Nós não estamos isentos de lutas, de provações, tudo isso faz parte da nossa vida. E a nossa fé não nos livra, não nos exime das provações e das lutas. Então a promessa é de um renovo. Sim, tanto há profecias que nós precisamos entender que ela não só tem um único objetivo e um único tempo. Ela pode ser em 2 tempos. Aqui no tempo literal, em que quando eles fossem libertos, a boca deles se encheriam de cântico, de riso, de cântico, de alegria. Ficamos como quem sonha, como aquele salmo nos fala. Parece-me que o salmo de número 126, que é um salmo pós-exílio, onde eles celebram e eles lembram de como Deus o livrou e transformou e mudou a sua sorte, e que eles ficaram extasiados como quem sonha. Assim, como esperava que algo que nunca mais poderia acontecer, voltou a acontecer algo extraordinário na sua vida. Então, quando nós colocamos um ponto final, Deus tira esse ponto final, alguém disse, não sei quem disse, mas sabiamente alguém falou isso, e tira o ponto final e Deus coloca uma vírgula na nossa história. Nossa história é cheia de vírgulas, ok? Então o que acontece é que há um cumprimento pós-exílico, claro, mas esse ponto culminante está para acontecer. Acontece quando o renovo de Deus se manifestou, o Filho de Deus trazendo luz, trazendo esperança e restaurando o seu povo. Olha só o que o texto diz, verso 3: será que o restante de Israel e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? E observa que era um povo imundo, era um povo que foi repreendido, era um povo que esqueceu a Deus e que pisavam nos pobres, nas viúvas, extraía deles, subtraía de forma ilegal. Havia injustiça social, havia uma segregação em vários aspectos daquele povo. Esse povo que foi repreendido por Senhor, só Deus tem o poder de transformá-lo em santo. Só Deus pode purificar. A purificação vem por meio da ação divina. E Deus não apenas corrige, mas Deus tem um propósito santo. E o propósito é revelado no versículo 3. Será que os restantes de Israel e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos os que, escrito em Jerusalém para a vida. Aqui faz uma menção no livro da vida. Nós vemos no texto, no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 32, fazendo também alusão no livro da vida, Malaquias fazendo alusão no livro da vida, e no livro de Apocalipse fazendo menção do livro da vida. É claro que Deus tem compromisso com o seu povo, e quando Deus elege, Deus estabelece, ainda que nós não estejamos isentos de sofrimentos, de errarmos e de sermos disciplinados por Deus, Deus não desiste. Porque é a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos faz permanecer. É Deus quem persevera em nos sustentar. E ainda assim, Ele é capaz de pegar um povo impuro e transformar em um povo santo. Serão chamados santos todos os que estão escritos em Jerusalém para a vida. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue, do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito purificador. E nós vamos ver isso em Isaías 61, quando Jesus entra numa sinagoga e ele então abre o livro dos profetas e ele lê em Isaías 61, e lá no livro de Isaías, do profeta Isaías 61, ele vai dizer: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu para... E ele começa então a dizer as suas obras messiânicas, o período messiânico que seria estabelecido, as grandes obras que aconteceriam, o cego voltaria a enxergar, pessoas seriam libertas, pessoas seriam transformadas, que é o auge, o ponto original que Deus quer. É o ponto principal. Aqui, muitas situações que Deus fez para este povo, aqui na terra, ela prefigurava o que Deus iria fazer espiritualmente no seu povo Israel espiritual, que ele já havia eleito a partir de Abraão. E quem é da família da fé, quem é o Israel espiritual de Deus? Paulo vai dizer em Romanos que não é a nação
judaica, o Israel étnico, nacional, carnal, mas todos aqueles que professam a fé de Abraão. Esse é o verdadeiro Israel. O Israel ideal de Deus não é aquela nação terrena. Era uma figura do que Deus faria de uma proporção muito maior. E a gente precisa entender isso. Toda a profecia do Antigo Testamento foi descrito, discernido no Novo Testamento. E lá, quando Jesus lê, ele vai falar sobre o espírito de justiça. E Jesus manifestou essa justiça e o espírito de purificação, que purifica, que santifica e que restaura. O homem por si só não é capaz de chegar a um estado de santidade, não apenas no sentido de consagração, de ser uma pessoa separada para um propósito santo, mas manifestar eticamente comportamentos que glorifiquem a Deus e que identifiquem como um cidadão do céu. Só o Espírito de justiça, o Espírito Santo e a purificação não é feita pelo fogo nesse aspecto, mas sobretudo pelo sangue de Jesus. Porque não há remissão de pecado, não há remissão de culpa sem derramamento de sangue. E só Cristo pôde fazer isso, derramando seu sangue na cruz do Calvário, expiando o pecado de todo aquele que pode confessá-lo como Senhor da sua vida, que crê que Ele o substituiu na cruz, de que Ele é o Senhor da sua vida, que o que Ele fez na cruz, Ele deveria estar, e Ele ocupou o meu lugar. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o nosso substituto, porque a cruz era minha, a cruz era sua. Ele não teve pecado, mas Ele carregou o nosso pecado, o preço que ninguém podia pagar. Isso é amor. A Bíblia diz que Deus manifestou o seu amor por nós quando nós éramos inimigos de Deus, quando não queríamos Deus, quando os nossos corações, os nossos desejos estavam voltados para o pecado, para fazer tudo aquilo que não agradava o coração de Deus. E Deus nunca deixou de amar o seu povo. Deus nunca deixou de amar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. O meio pelo qual os homens terão vestes de justiça, serão chamados de santo, terão nome escrito. Não existe outro meio a não ser com a manifestação do rebento, do renovo do Senhor, que escatologicamente era uma referência ao Messias, ao Cristo que viria para redimir o seu povo e manifestar a glória do Senhor. Não para por aí. Diz assim no verso 5: criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e de fumaça, e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão. Enquanto o povo buscava a glória, no capítulo 3, através das suas injustiças e a glória terrena, a glória humana, Deus iria tratá-los, despojar de toda a imundícia, e Ele daria a sua própria glória. Manifestaria a sua glória sobre esse povo, dando-lhes identidade, mostrando que a mulher queria que o seu opróbrio, ou Israel, fosse curado do seu opróbrio, tirado sobre eles o opróbrio. Cristo veio para fazer isso, e Deus veio para fazer isso, tirar o nosso opróbrio, dando-nos o seu nome, dando-nos, restaurando a nossa identidade original de filhos legítimos de Deus. Então, queridos, ele vai falar agora, faz uma alusão aqui do Êxodo, de quando o povo de Israel estava sendo perseguido, atravessando o deserto, havia uma coluna de nuvem ou fumaça sobre eles, e uma coluna de fogo que os guiava e que os orientava. E possivelmente o profeta usa essa expressão para lembrá-los quem era Deus, que eles haviam esquecido, e só Deus tinha o poder de fazer aquilo que eles esperavam, que eles buscavam e queriam, mas estavam buscando em fontes erradas. E aí Deus que criará o Senhor sobre todos os montes de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e de fumaça, resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, mostrando que em Deus há segurança, em Deus nos escondemos. É um termo, um pavilhão usado que no Salmo 91,
que em Deus nós estamos escondidos e seguros de quê? Dos dias maus, das tempestades dos nossos adversários. Então Deus não apenas promete àqueles que o buscam, que se arrependem, que buscam a renovação, transformação, não apenas promete, queridos, restauração, não apenas promete sermos chamados de santo, dando-nos a sua identidade, nos purificando, nos restaurando, mas também nos dá a sua proteção, a sua presença constante, assim como a coluna de nuvem e de fogo era a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus no Antigo Testamento, no meio do seu povo, no arraial do seu povo. Aqui também nos mostra a presença do Senhor, Deus prometendo que estaria constantemente, sobretudo nos dias maus, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra as tempestades e a chuva. Que o nosso Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém.